cá estamos nós novamente, tá bom? A ideia desse vídeo é apresentar para vocês um outro exemplo de proteína, uma proteína de estrutura quaternária que aparece muito nos livros, tá? Que é a hemoglobina. Então, como eu já coloquei, ela tem 4 cadeias, é grande pra caramba, demora um pouco por causa da internet, então eu já deixei ela aqui, já deixei ela aqui preparada, tá? Trata-se aqui da hemoglobina, aqui está falando de estado oxigenado, estado T, parcialmente oxigenado, uma determinada resolução. Bom, hemoglobina todo mundo conhece. Hemoglobina é a proteína de transporte, basicamente transporte de oxigênio, tá certo? Se a gente coloca, aqui tem informações importantes, ó, parcialmente oxigenado quer dizer que ela tem um pouco de oxigênio. Pô, mas quanto de oxigênio que tem? Quanto de oxigênio que ela pode pegar? Né? A humana pega 4. A mamífero superior, de modo geral, pega 4. Agora, se você pegar uma de molusco, tem molusco que pesa, acho que 180 moléculas de oxigênio em cadeias diferentes. Seja como for, trata-se de uma estrutura quaternária. Não por ter 4 cadeias, né? Não por ter 4 cadeias, mas por ter mais de uma cadeia polipeptídica. Tá certo? Estado T. Estado T quer dizer o seguinte, a proteína ela pode se apresentar num estado relaxado ou no estado tenso. Eu devia ter aberto aqui, eu esqueci de abrir, então eu acho que eu consigo fazer isso rápido, quer ver? Ó? Entrar em aulas aqui, regime especial, Greenboard 2, vou abrir isso aqui como journal, beleza, vai dar. Ó, vamos se apresentar desse jeito aqui. Quando a gente estuda proteína de um modo geral, tá certo? E não apenas proteína, mas vamos colocar como sendo proteína. Então, digamos que você tem aqui a sua hemoglobina, já falei para você que ela tem 4 cadeias, né? Então, aqui ela tem 4 cadeias, ela se equilibra, quando ela recebe o oxigênio, ela se equilibra num outro estado. Eu vou forçar aqui a barra para fazer essas 4 cadeias bem diferentes, mas não é bem assim, na verdade a variação é muito pequena. Que faz com que ela saia de um estado T, esse T é de tenso, tá certo? É tenso mesmo, é a tradução do termo mesmo. Para um estado relaxado, R, que é relaxed mesmo, tá? O termo, um estado relaxado. Isso se encontra em equilíbrio. Proteínas, de um modo geral, elas podem se situar entre o estado tenso e relaxado em função de um substrato, se for uma enzima, em função de um ligante específico, em função de oxigênio também, por conseguinte. Como é um estado em equilíbrio, desenhei aqui errado. Como é um estado em equilíbrio, a saída dessa molécula de oxigênio pode levar ela do estado relaxado ao estado tenso, tá certo? Esse equilíbrio é um equilíbrio que tem um formalismo matemático bastante interessante, mas que não vem ao caso de a gente discutir agora, tá bom? Voltemos à hemoglobina, só para colocar para você o que é esse estado T aqui, de que se trata ela. E ela está parcialmente oxigenada. Vamos dar uma visão para a bichinha, então, um pouco diferente, para verificar esse parcialmente oxigenado, tá bom? Vamos pegar o seguinte, a gente pega e joga ela aqui, seleciona a proteína como um todo, né? Seleciona a proteína como um todo. Vamos colocar aqui um cartoon, tá? Vamos colocar um cartoon somente. Vamos selecionar. Lembra que eu tinha mencionado no outro vídeo sobre mioglobina e colágeno que a mioglobina é uma cadeia polipeptídica somente de interação com oxigênio? Então a nossa hemoglobina humana agora são 4, né? Então vamos selecionar o mesmo grupo M, vai se tratar do mesmo grupo M, e vamos colocar ele aqui em wireframe 0.2 com a cor CPK, tá? Color CPK. Copy fica meio difícil, né? Color CPK. Então você tem esse tipo de estrutura. Vamos apagar a água, tá? Delete solvent. Pode ser solvent ou água, como você quiser. E eu coloquei o wireframe 02. Tá, ele ficou wireframe 02. Tudo bem, deixa como está aqui, não tem problema não. Veja que surgiram essas estruturas aqui, ó. Vamos colocar esse wireframe de outro jeito, ó. Select. Vamos colocar hétero. Hétero que seria diz respeito aos heteroátomos, né, átomos que não são átomos da estrutura dos resíduos de aminoácidos da proteína. E agora a gente coloca um wireframe only. Esse deve dar. Beleza. E agora a gente coloca então um wireframe um pouco maior, com 0.3, está aí. Então está aqui a estrutura da hemoglobina, tá certo?
para ter estrutura de hemoglobina. Se você observar um pouco, vamos crescer um pouquinho a bichinha, vamos tirar essas fitas também estão meio complicadas. Essas fitas estão meio complicadas. Vamos selecionar a proteína, Select Protein. Não, eu não vou fazer isso agora não, senão vai confundir a visão, vou fazer em um outro momento. Veja que a gente tem aqui, perdão novamente, agora deu. Você tem aqui um grupo M, igual você teria o grupo M da hemoglobina, tá certo? Só que você tem aqui outro grupo M, aqui você tem outro grupo M aqui escondido, e, como se não bastasse, aqui você tem um outro grupo M, tá certo? Portanto, ela possui 4 desses grupos. Se a gente coloca, por exemplo, show info, a gente vai ver que nós temos aqui um número de cadeias, 4 cadeias. Você pode dar a coloração para a estrutura toda como sendo essas cadeias, tá? Color chain. Aliás, ele acabou selecionando, como estava selecionado os grupos M, ele deu a coloração para os grupos M, tá? Vamos colocar aqui, Select Protein. Eu acho que é not hetero. Eu acho que é isso. Quer dizer, vou selecionar a proteína e não vou selecionar os zeros. Vou colocar aqui color chain. Só as cadeias. Bom, agora nós perdemos os grupos M. Então vamos lá. Select M color CPK. Bom, agora foi. Então você vê que você tem 4 cadeias aqui. Se eu clico, por exemplo, aqui já de cima à esquerda, é a cadeia A. Tá? Se eu clico agora um pouco aqui, cadeia B. Um pouco mais para baixo, cadeia C, e aí você já sabe que a próxima é a cadeia D. Então, no sentido horário, você tem A, B, C, D. Tá? Coincidência, porque se eu fizer isso aqui muda, né? Então, foi uma coincidência da esse A, B, C, D. Bom, beleza. Ocorre o seguinte, uma coisa que eu acho que é importante a gente mostrar é o seguinte: além desse grupo M, você tem uma estrutura, esse grupo M a gente abrangiu um pouquinho, você tem uma estrutura que aparece aqui no meio, essa coisa meio verde aqui, tá vendo? Essa coisa meio verde aqui, e se a gente clicar, ela aparece como IHP, tá? Se der show groups, aparece como IHP. Esse IHP é uma substância chamada inositol. Deixa eu selecionar aqui, Select IHP, e vou colocar a coloração CPK para você identificar os átomos. Olha que legal. Trata-se de um grupo fosfato aqui, tá vendo? Um grupo fosfato aqui, outro grupo fosfato aqui, outro grupo fosfato aqui, um aqui, aqui, aqui. São 6 grupos fosfato. É da onde vem esse H, tá? Esse H de hexa, P de fosfato e I de inositol. Inositol é uma estrutura, inclusive, que a gente tem em membrana, só que aqui é um outro composto, tá? Esse inositol hexafosfato, ele aqui na estrutura do cristal, ele de certa maneira simula, imita, por assim dizer, um componente biológico, fisiológico muito importante na ligação do oxigênio com a hemoglobina, que é chamado de bifosfoglicerato. Quer dizer, aqui nós estamos falando de hexafosfato 6, o que é diferente do biológico, fisiológico, chamado de bifosfo 2. Mas a história é mais ou menos, vamos colocar assim, mais ou menos a mesma. O componente biológico, na verdade, ele chama-se literalmente, quer ver, literalmente, o biológico chama-se, inclusive o estado T para o estado R pode ser direcionado por ele também, ele chama-se 2,3 bifosfoglicerato. Tá? Nós temos isso na composição das células vermelhas, e ele serve, ele participa, como a gente vai ver um pouco mais para frente, do processo de fermentação, e ele serve para regular a afinidade de interação com o oxigênio. Tá? Porque, se você parar para pensar, o oxigênio não serve para hemoglobina, o oxigênio serve como um comburente para que a maquinaria metabólica opere. Né? Se você retiver esse oxigênio na hemoglobina, a máquina metabólica não vai conseguir trabalhar. Então a ideia é soltar esse oxigênio. Tá bem? Então esse bifosfoglicerato tem esse papel de liberação de oxigênio, participa desse processo, assim como aqui no exemplo a gente vai tentar ilustrar o inositol hexafosfato. Bom, como que a gente pode ilustrar esse inositol hexafosfato? Vamos fazer o seguinte, fosfato tem carga negativa, né? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, a gente seleciona a proteína, vamos selecionar a proteína como um todo. Vamos dar aí essa proteína agora uma visualização de espaço preenchido.
Vamos colocar um espaço preenchido gordão, aí ó, bem gordão, tá vendo? Então agora você tem as cadeias representadas por espaço preenchido e o inositol bem aqui no meio. Olha que coisa meio doida onde é que eles se encontram, ó. Parece que eles se... Parece não, né? Eles se encontram numa fenda da estrutura, tá vendo que doido, ó? Tá vendo que doido? Eu dou um spin, se bem que eu der um spin 30 aqui, você não vai ver a fenda direito, né? Ele situa-se numa fenda, tá certo? Não é propriamente numa junção que a gente pode às vezes suspeitar por ser 4 cadeias, ele está no centro. Ele não está no centro, ele está numa fenda. Isso é muito importante para a interação com outros resíduos de aminoácidos. Então, se eu dou aqui um spin-off, tá? Se você tem grupos negativos aqui desse hexafosfato, o que você esperaria ter no entorno? O que você esperaria ter no entorno? Bom, esperaria ter no entorno o seguinte, vamos ver. Grupos positivos, select positivo. Vamos colocar a coloração que a gente colocou numa outra representação lá como bleu, não, porque aí seria francês, como azul. Não à toa, veja, não à toa os grupos fosfatos estão próximos da interação com resíduos de carga positiva dessa proteína. Nominalmente aqui, ó, lisina, histidina, lisina, tá vendo? Que são resíduos, principalmente a lisina, de carga fortemente positiva, dada o pK da lisina, que é acima de 10, né? Tá bem? Então essa aqui é uma estrutura mais basicona de representação da hemoglobina. O fato dela ter 4 cadeias, o fato dela possuir 4 cadeias para complexar o oxigênio, faz com que a forma com que ela complexa esse oxigênio seja diferente do da mioglobina, tá certo? Mas ambas, tanto a mioglobina como a hemoglobina, elas vão complexar o oxigênio da seguinte forma. Eu vou tentar representar aqui essa interação, tentando acelerar por uma questão do vídeo. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar a proteína, deixa eu colocar aqui, eu vou selecionar somente algo que interessa bem rapidamente em cima da proteína, com códigos bastante específicos, tá certo? Vou ver se ele vai gerar. Não vai gerar nada. Não vai gerar nada. Vai ter que ser um por um. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente pega e seleciona a proteína. Depois a gente pega e seleciona os grupos específicos que nos interessam. Depois a gente pega e seleciona somente resíduos de aminoácidos que são bastante específicos. Só que primeiro, peraí, só um momento, a gente tenta... agora, isso que eu queria. A gente seleciona uma cadeia apenas, tá certo? Uma das 4 cadeias estão selecionadas. Estando selecionadas uma dessas 4 cadeias, imagina se fosse digitar isso aqui, a gente fazer um vídeo em meia hora, né? A gente tem agora o grupo M, tá? O grupo M disposto. Agora o que a gente pode fazer é tirar, perdão, a gente tira agora essa representação brevemente, permanece só com o grupo M de uma das cadeias, que é a cadeia 3, representa agora essa estrutura toda na forma de traço, então você tem agora um traço que está representando a cadeia C dessa hemoglobina, perfeito? E agora vamos selecionar alguns resíduos que são resíduos de interesse. Resíduos de interesse que participam da estrutura de interação com o oxigênio. Basicamente, a histidina 58, a histidina 87, então são 2 resíduos de carga positiva, a valina 62, que é um resíduo hidrofóbico, e a fenilalanina 43, que é um resíduo, além de hidrofóbico, aromático, né, que possui um grupo fenol, tá certo? Beleza. Agora a gente pode fazer o seguinte, isso aqui é muito legal, a gente define, agora já dá para fazer melhor, a gente define um nome para esse sítio de ligação com o oxigênio. Então nós vamos definir esse aqui como sendo esse cara aqui, ó. Está definido, vamos chamar ele de O-bind, tá bom? Agora a gente seleciona esse O-bind, então são outros códigos, os anteriores eu acelerei porque já não seriam mais novidade para vocês, tá? Então veja, é uma forma de você pegar alguns resíduos de aminoácidos e definir uma área para você trabalhar com a estrutura dentro do JMOL. O PyMol tem isso também de uma outra forma. Então agora a gente seleciona esse O-bind e a gente dá um wireframe específico, um pouquinho menor, vamos dar uma cor CPK. Pum, tá aí, ó. Surgiram os 3 resíduos, tá?
Então aqui você tem uma histidina, pode ver, ó, histidina, fenilalanina, desculpa, o negócio está meio torto também, não enxerguei direito, tá? Deixa eu aumentar um pouco mais, para não enxergar, senão vão pensar que é desculpa esfarrapada do professor. Essa obviamente que é uma histidina, tá? A histidina 58, essa aqui é a histidina, histidina 87, e aqui a gente tem a fenilalanina. Agora veja, duas histidinas, elas são chamadas na literatura de proximal e distal. E esse termo proximal e distal se refere à distância do centro do grupo M, que é mantido pelo átomo de ferro. Então, como o átomo de ferro está aqui, ó, eu clico, aparece ferro aqui, conclui-se que esta histidina aqui é chamada, histidina 87, é a proximal. A interação com o oxigênio vai modular em poucos angstroms essa distância, tá, entre essa histidina proximal e o átomo de ferro, e obviamente a coordenação com os outros resíduos. Por exemplo, com o ambiente hidrofóbico que é proporcionado pelo resíduo de valina. Está faltando um, não está? Ah, não, a valina está aqui, ó. Pelo resíduo de valina e pelo resíduo de fenilalanina em posições específicas, tá certo? Bom, então o que a gente faz agora? Agora a gente seleciona oxi, porque oxi era um dos grupos, igual achei na mioglobina, né? É o nome do oxigênio, mas a gente seleciona também na cadeia C. A gente seleciona o oxi da cadeia C, dá a ele um espaço preenchido bem grandão, para ele ficar bem bonitão, e dá, obviamente, uma color CPK básica para o bichinho. Aqui o oxigênio, tá vendo? Ó? Surgiu o oxigênio aqui do lado. Perfeito. Surgido o oxigênio, o que a gente faz agora? A gente seleciona, deixa eu fazer uma forma melhor aqui. A gente seleciona, vamos dar os nomes aos bois, né? Mas se bem que eu acho que não vou dar os... tá bom, vamos dar os nomes aos bois. A gente seleciona essa estrutura, tá certo? E essa estrutura nos interessa apenas nomear a cadeia o átomo de carbono alfa. Então a gente faz desse jeito aqui. Se bem que eu acho que não vou fazer desse jeito aqui não. Vou deixar... Não, eu não vou fazer disso não. Senão o vídeo vai correr. Vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu pego isso aqui em sequência, tá bem? E mostro para vocês em sequência completa, para a gente não enrolar muito também não. Pá, pum, beleza, apareceu aqui, ó. Histidina 58, como eu falei, valina 62, histidina 57, a fenilalanina 43, tá? Então a interação vai ser feita desse jeito. Agora, indo para o quadro, cadê o quadro? Está aqui está o quadro. Como se dá, vamos manter esse quadro aqui, eu devia ter escrito um pouco menor, né? Como se dá a interação do oxigênio com a mioglobina e com a hemoglobina de uma maneira diferencial? Deixa eu puxar aqui a tábua digitalizadora. Se a gente imaginar que você tem um gráfico, vamos pensar primeiro a mioglobina, tá bom? Se a gente imaginar que a gente tem aqui a mioglobina. Se a gente imaginar que a gente tem uma representação pictórica, tá? Na qual, vou fazer um pouco mais, uma representação gráfica, na qual a gente tem aqui uma pressão de oxigênio e aqui a gente tenha um percentual de saturação, tá? Um percentual de saturação, por exemplo. Esse percentual de saturação, portanto, vai de 0 a 100%. A curva da mioglobina, à medida que aumenta o oxigênio, ela tem esse tipo de perfil aqui, ó. Tá? Ou seja, você tem um átomo de oxigênio só para se combinar com a estrutura da molécula. Então, é uma interação do tipo proteína-ligante, que o ligante, a estequiometria é de 1 para 1, e o tipo de curva é uma curva hiperbólica dessa forma bastante clássica. Tá? Isso é bem diferente, então essa aqui vai ser a mioglobina, representada por MB. Isso é bem diferente da curva da hemoglobina. Eu explico por quê, entre outras coisas. Quando a gente chega aqui, vamos colocar aqui como sendo 100%, tá? 100%. Quando a gente chega numa pressão mais ou menos a metade aqui, uma pressão que dá mais ou menos a metade da saturação, a gente está falando que essa pressão aqui, ela se dá em torno de aproximadamente, é a pressão do sangue venoso, tá? É aproximadamente 30 torricelli. Torricelli ou Pascal? Não, torricelli, tá? Que é a pressão suficiente do sangue venoso, vou colocar aqui, ó, sangue venoso, para que ocorra a saturação quase completa dessa mioglobina. O que é importante porque o sangue venoso é aquele que saiu do coração para ser distribuído para os tecidos.
Por outro lado, aquele sangue que vai chegar ao coração rico do oxigênio, ele vem do pulmão. E ao vir do pulmão, ele vem de uma pressão muito maior. Essa pressão muito maior faz, e a estrutura da própria hemoglobina, na realidade a estrutura da hemoglobina, faz com que a curva de sua saturação seja bem diferente, tá certo? Eu vou forçar um pouco aqui, nem sei se vai dar muito certo, seja numa forma meio sigmoidal, na qual a gente vai ter mais ou menos em torno de 100 TO, ou seja, 3 vezes mais, você precisa de 3 vezes mais pressão de oxigênio para poder saturar completamente a hemoglobina. Isso se dá também porque você tem um primeiro momento, uma ligação de oxigênio em que a proteína está num estado tenso, até ela chegar ao estado relaxado, ela vai passar por mais 2 átomos de oxigênio e a proteína vai sofrer mudanças conformacionais adaptando esses outros átomos de oxigênio. Do ponto de vista in vitro e não in vivo, apesar de eu ter colocado aqui 30 torricelli para a mioglobina, basta 3 torricelli que é suficiente para você permitir a sua saturação. Então, num ambiente em que a pressão é de 30, é mais do que suficiente para você ter a mioglobina saturada com oxigênio. Já a hemoglobina, não. A hemoglobina, você pode notar, ela é fracamente saturada, aonde deixa eu indicar aqui, né? Aonde você tem uma saturação quase completa da hemoglobina, a hemoglobina ainda está se saturando. Tá bom? Esse controle de saturação, ele também é mediado pelo oxigênio, obviamente. O controle de saturação pelo oxigênio, ele também é mediado em condições experimentais em vivo, nos quais a gente tenha variações de pH e variações de temperatura. Vocês vão ver isso aí no livro também. Então, se aqui for a pressão de oxigênio e aqui for a pressão de saturação, agora eu vou me referenciar apenas à hemoglobina, tá? Apenas a hemoglobina. Digamos que a curva dessa hemoglobina seja alguma coisa parecida com isto daqui, tá bem? Isso num pH fisiológico, então vamos considerar esse pH com 7,4. À medida que você reduz esse pH, ocorre o seguinte fenômeno. Não sei se você vai conseguir visualizar por aí, mas você pode notar que numa determinada pressão de oxigênio qualquer aqui, a saturação que eu tenho de um pH, que vamos colocar aqui como sendo um pH 7,2, por exemplo, né? pHs fisiológicos, né? A saturação, o percentual de saturação, se você parar para pensar e observar o gráfico, ele é inferior do que aquele que eu obtenho em pH 7,4. Tá? Você vê que em 7,4 a saturação vai ser maior do que em pH 7,2. Esse efeito é um efeito mais do que clássico, tá certo? E eu vou colocar esse efeito, manter ele aqui em azul, e ele chama-se de efeito de Bohr, ou efeito Bohr. E esse efeito Bohr é muito importante, porque isso significa o seguinte, que à medida que se acidifica biologicamente a célula, ela tende a liberar o oxigênio, o que é importante. E a gente vai ver mais adiante até. O metabolismo funciona por processo de fermentação ou respiração. Se você fermenta, você tende a acidificar. E a respiração precisa de oxigênio. Então é interessante que num processo em que vá ocorrendo a redução do pH, ainda que seja subliminar, né, 7,4, 7,3, você tem maior liberação de oxigênio. Este efeito também acontece com a temperatura e leva um outro nome, eu vou colocar ele aqui em vermelho, tá? Também acontece quando você aumenta a temperatura. Então vamos colocar aqui você tinha uma temperatura de 37 graus, já que a gente está falando de uma hemoglobina humana, né? E aqui você tem então uma temperatura de 39 graus ou 40 graus. Eu estou chutando esses valores, mas não é muito distante disso não, tá? Entre 39 e 40 graus. Ou seja, há uma tendência da temperatura elevada você ter menor afinidade pelo oxigênio. Esse efeito é chamado de efeito Haldane. Tá? Haldane. Há uma tendência de você ter uma menor saturação do oxigênio. E isso é muito importante, porque quando você, por exemplo, tem uma febre, um estado febril, e agora coronavírus, né, se discute isso também, é interessante que você libere mais oxigênio para que as suas células que respiram, que estão associadas a processos de defesa, homeostasia inflamatória, resposta imunológica, aproveitem esse comburente molecular, o oxigênio, para tentar reverter a infectividade propiciada por bactéria.
E é por isso que em alguns lugares você vai ver que, por exemplo, você exagerar em antitérmicos, né, que fazem a redução da temperatura, como, por exemplo, o paracetamol, não como anti-inflamatório, mas mais como antitérmico, tem um risco de você reduzir a temperatura e permitir, talvez, uma melhor acomodação do crescimento microbiano. Tá? Então, a febre, o estado febril, é uma resposta, não é uma resposta patológica, é uma resposta do corpo e que envolve, entre outras coisas, no tópico específico que a gente está tratando, a liberação de moléculas de oxigênio necessárias para uma resposta mais efetiva. Ok? Acho que a ideia é essa. Desculpa que esse vídeo ficou um pouco longo aqui. Agora